Olá galera, voltando aqui para a gente concluir esse nosso projeto aqui desse login fácil em PHP, login completo. Vamos tentar concluir esse projeto. Agora é o seguinte, galera. Nós digitamos a senha, digitamos o usuário Maria, né? Digitamos a senha dela e ao entrar ele pede para ir para o painel. A senha dela tá tudo certinho e agora nós vamos criar esse painel aqui, beleza? Beleza, então vamos lá. Para a gente criar o painel, nós vamos aqui no File, tá? New Test File. Na última, né, a gente criou o Valida Login no último vídeo. Né? A gente criou esse Valida Login aqui, onde a gente consegue entrar aqui no painel.php. Tranquilo. Agora a gente vai criar esse painel. Aqui no painel, vamos selecionar a linguagem, PHP. Vamos colocar esse sinal aqui de exclamação e dar o Enter, que ele traz toda a estrutura do HTML. Por quê? Porque aqui seria tecnicamente uma página, né? Seria a página que ia ser mostrado na web, tudo direitinho para o usuário, tá? Seria aí a área dele que ele estaria logado. Seria uma página seria uma página mesmo de internet, uma web. Vou colocar o nome do title dessa página de painel, beleza? Colocamos o PTBR para ele ficar pedindo para traduzir, né? Colocar a linguagem brasileira. E aí nós vamos fazer o seguinte, aqui, né, aqui dentro do body aqui, a gente vai criar um título do HTML, um H4, e a gente vai colocar assim, ó, área, tá? Área do... A gente pode colocar área do cliente, área do usuário, tá? Vamos colocar área do usuário, né? Área do usuário, tá? Dois pontos, área do usuário. Após isso, esse título, área do usuário, a gente vai passar uma linha aqui embaixo, HR, beleza? Colocar uma linha. E aí é o seguinte, a gente vai chamar agora a variável do PHP, tá? As tag delimitadoras do PHP, beleza? Vamos precisar fechar ela aqui, nesse caso temos que fechar, tranquilo? E aqui a gente vai trabalhar com PHP. Primeira coisa, quando você enviou os dados, né, para o Valida Login aqui, que nós fizemos o cadastro, você criou essa seção, ó, usuário, tá? Usuário logado, né? A gente vai precisar dela para a gente colocar aqui o nome do usuário. Então o que a gente vai fazer? Como a gente vai trabalhar com seção, não pode esquecer do section start, né? Abre e fecha, parênteses, ponto e vírgula. E aí eu preciso chamar um hífen novamente e dentro dela eu vou colocar uma função chamada iset, que essa função ela verifica se a variável, né, se a seção foi inicializada, tá? Então eu chamo a seção aqui, o section, né, que nós criamos, o nome dela, aí eu abro o colchete, abro aspas simples, e o nome dela nós colocamos o nome dela para usuário underline logado, né? Foi dessa forma. Então eu verifico se ela foi inicializada, usuário logado, beleza. Aí eu abro aqui as chaves, né? Fecho as chaves novamente, aqui embaixo. Beleza, deixa eu colocar aqui. Aí eu coloco logo aqui nosso else, né? Abre e fecha chave novamente, para já criar a estrutura para deixar tudo prontinho. Beleza. Se foi criado, se essa set ela foi inicializada, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um echo aqui, tá? Vou abrir aqui as aspas duplas e vou dizer assim, ó, usuário logado, né? Dois pontos, fecha as aspas, né? Já está fechado. Aí eu vou trazer qual é esse usuário. Aí eu coloco aqui, ó, trago a section aqui, a section que nós criamos, abre e fecho aqui o colchete, abro aspas simples, usuário, né? Usuário underline logado e ponto e vírgula aqui no final, beleza? Então aqui está o nome do usuário, então ela vai aparecer aqui, usuário logado, o nome dele, beleza? Aí, caso contrário, caso isso aqui não dê certo, caso não foi inicializado, né, a sessão não foi inicializada, deu alguma coisa errada, então ele tem que automaticamente voltar, né? A gente chama a função header aqui. Nós temos que automaticamente voltar lá para a tela de login. Então location dois ponto login.php e ponto e vírgula aqui no final, beleza? Automaticamente a gente volta para lá.
Depois disso, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos também, terminamos aqui, né? Colocamos aqui. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos chamar aqui também um HR, tá? Para a gente trazer um link. Esse link, a gente precisa criar o botão sair, certo? É muito importante isso aqui, porque a tua sessão não pode ficar ativa do usuário logado. Então, essa sessão, a gente tem que clicar no sair e ela tem que sair, tem que destruir toda essa sessão e o usuário ele tem que sair, porque senão o usuário ele fica logado aí, a sessão ela fica ativa, tá? Então, quando tu clicar no sair, ele vai para um arquivo que a gente ainda vai criar ele, é o próximo arquivo que a gente vai criar, ele vai para um arquivo chamado logout, beleza? logout.php. Esse arquivo é que vai sair, né? Que vai destruir. Tá? Você vai clicar nele, esse arquivo logout vai destruir a sessão e a pessoa vai conseguir sair. Vamos salvar esse painel? O nome dele vai ser painel, né? painel.php, beleza? Tem que estar exatamente igual está aqui, ó, painel.php, beleza? Então, nós criamos aqui o painel, vou salvar ele, tá? Vou atualizar aqui, ó, tá aqui, ó. Área do usuário, beleza? Usuário logado, a Maria, a gente pode aqui até dar um espacinho aqui, ó, para ficar melhor, né? Ficou muito coladinho. Usuário logado, a Maria. Ao clicar aqui no sair, ele vai para o logout, ou seja, ele vai destruir a sessão e voltar para a tela de login, tá? Para ficar certo, porque senão a Maria vai ficar logada aí todo o tempo, né? Aí quando a pessoa, por exemplo, enquanto a página ficar aberta aqui, a Maria ela fica logada, tá? A sessão não perde, só depois que fecha a página, tudo aí. Aí se, por exemplo, se a pessoa viesse aqui em painel, ó, veja que ela entraria direto. Isso aqui não pode acontecer, tá? Então, a gente precisa destruir a sessão. Então, agora, a gente vai criar esse arquivo logout, que é para sair, para destruir a sessão, tá? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos abrir um file, new test file novamente, beleza? Vamos passar a linguagem PHP. Vamos abrir a tag do PHP e vamos fechar. Aqui poderia deixar aberto, mas eu vou fechar ela, que eu gosto de fechar. Mesma coisa, galera. Trabalhamos com sessão, temos que colocar sessão start, né? A função, chamar ela, sessão start. Após isso, eu chamo a section, beleza? Destroy, tá? Nós vamos destruir essa sessão. Aí eu chamo essa função, ó. Section destroy, tá? Vai ser destruída a sessão. Depois que ele destruir a sessão, eu vou dar um read novamente, beleza? Ponto e vírgula. E vou chamar um location. E nós vamos ter que... Aí nós voltamos para a tela do login.php. Somente isso, tá bom? Então, destruiu a sessão? Destruiu. Vai para onde? Vai para o login.php, tá? De volta lá para aquela tela inicial. Só que... voltou para lá, então o que acontece? Depois disso, a gente pede para ele dar um exit aqui, né? Terminar o código, ponto e vírgula. Beleza? Tranquilo assim, ó. Salvar. Aqui, vamos pegar esse nome aqui, cadê? Do painel que nós criamos. Tá? Nós criamos o painel aqui. Esse nome, criamos logout, né? logout.php. Então, vai ser o nome que nós vamos salvar ele. Bem aqui, ó. Ctrl S, logout, tá? Logout, só colei aqui para não correr o risco de errar o nome, porque se você errar o nome, não dá certo, né? Os nomes tem que estar tudo certinho, porque um tá ligado ao outro, tá? Então, vou salvar. A partir do momento que eu clicar no sair, ele quebra a sessão e volta para cá, ó. Entendeu? Ó. Agora sim. Se eu colocar aqui Opa, digitando errado aqui. Se eu colocar aqui a Maria, 1, 2, 3, beleza? Eu consigo fazer, né? Ela está logada, a área do usuário, usuário logado Maria. Clico no sair, quebra a sessão e vem para cá, beleza? Agora, digamos que eu coloco Maria aqui e coloco uma senha errada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, não dá aparecendo nada, né? Então, vamos agora colocar a frase aqui, né? A mensagem dizendo que a senha está incorreta, beleza? É a última parte do nosso programa. Então, aqui na parte do login, cadê login? Aqui do login, né? Essa frase, ela vai aparecer aqui, né? Embaixo de login, certo? Dentro da div mesmo, pode ser também, né?
aparecer aqui dentro da div. Então, bem aqui dentro da div, aqui, ó, você vai dar um enter nessa parte aqui da div, tá? A gente vai abrir um PHP e também nós vamos fechar aqui a tag do PHP, beleza? Tranquilo. Fizemos isso aí, não podemos esquecer, como a gente está trabalhando com seção, temos que colocar o section, né? A função section start, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então a gente precisa da seção, senão não dá certo, beleza? Talvez você estiver fazendo aí, deu alguma coisa errada, talvez porque esqueceu, né, da section aí. Se ela tiver, ela não dá assim erro, mas também não acontece nada, fica sem funcionar o código. Tranquilo. Agora a gente vai colocar um hífen aqui, tá? A mesma coisa lá. A gente vai chamar a função iSet. Nós vamos verificar se a section, né, underline, abre aspas simples, usuário, tá? Se essa variável usuário logado, se ela foi inicializada, tá? Aí aqui eu abro opa, não é aqui, né? Aqui fora. Aqui eu abro as chaves, beleza? Só abro a chave dela aqui. E aí, aqui eu fecho. Aqui dentro dela, beleza? Essa é o primeiro bloco, primeira parte. Deixa eu só mostrar essa section usuário logado, se ela foi inicializada, de onde é que ela vem. Ela vem lá do valida, né? Login, ó. A gente colocou que se o usuário, né, digitou alguma coisa errada, não deu certo a senha, o usuário, a gente criou a exceção, ó, usuário logado. Tanto é que ele volta para o login. E ele, usuário logado, ele recebeu falso. Então, esse usuário logado aqui tem que ser exatamente igual esse aqui, ó. Usuário logado. Tem até que estar o mesmo nome, senão não vai dar certo, tá? Então, se foi, né, se ela foi inicializada, beleza. Aí aqui dentro a gente coloca um hífen e aí a gente chama de novo essa section aí, tá? Aqui abre e fecha colchete, aspas, abre aspas simples e coloca usuário, ficou errado aqui, né? Usuário, usuário underline logado, né? De novo, usuário logado. E aí a gente vai dizer o seguinte: a usuário logado, ela é igual, né, a false. A gente está dizendo, se a seção usuário logado for igual a falso, que foi o que a gente fez aqui, ó, né, atribuiu o valor falso para ela. Se a seção usuário logado for igual a falso, então a gente abre e fecha as chaves novamente. E aí a gente coloca aqui, ó, um eco, tá? Esse eco a gente coloca a mensagem que a gente quer. Só que essa mensagem vai ser dentro de um título do HTML, um H3, tá? Então eu vou fechar aqui o H3, tá bom? E ponto e vírgula, bem aqui. Então aqui dentro eu vou colocar a mensagem que eu quero que o usuário apareça para o usuário. Então eu vou colocar assim, ó, usuário ou senha, usuário ou senhas incorretos, tá? Usuário ou senha incorretos, beleza? Então vou salvar, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, aqui a Maria. Aí eu vou colocar uma senha doida qualquer. Não estou colocando a senha certa dela, não. Aí ele vai dizer aqui, ó, usuário ou senhas incorreto. Já apareceu aqui dentro mesmo. Só que isso aqui eu quero que apareça vermelho, tá? Então eu volto aqui naquele nosso style que nós estávamos criando aqui em cima, ó. E aí eu abro aqui, eu chamo, né? Opa, errado aqui. Eu chamo um H3 aqui. Eu chamo um H3, abro as chaves e aí eu coloco o color, né? A cor. Eu vou colocar uma cor vermelha. Você pode colocar outra cor se você quiser, tá? Vou salvar, Ctrl S, vou atualizar e aí agora ele fica assim, ó. Ele fica vermelho, né? Maria 123. Vou colocar a senha correta. Ele entrou, clico no sair, ele volta para cá. Maria, vou colocar uma senha errada. Vou entrar, ele vai dizer usuário ou senhas incorretas, beleza? Galera, o seguinte, quando a gente
clicar no enviar aqui, ó, era bom, tanto é, né, que ele vê se o método, se foi inicializado, tal, ele continua aqui, né? Mas também, se você quiser, você pode colocar para ele requerendo, né, o usuário digitar a senha e tal. Você pode colocar um required, né, no próprio HTML aqui no login, se você quiser também, é uma questão de mais segurança. Se você colocar aqui no input, no name, aqui você pode colocar um required também, que quando você clicar no entrar, ele vai requerer aqui que você digite, vai ser obrigado você digitar aí digitar a senha, tá? Ele vai requerer que você digite a senha, não vai passar, né? Aqui entrou de boa. Então aqui, ó, isso aqui, ó, que vai acontecer, ó. Eu não digitei nada, ele foi os dados em branco, né? E aí ele deu essa mensagem. Então o que acontece? Você pode vir aqui no usuário, aqui na tela de login, no input do usuário, você pode colocar um required, né? Required. Eu acho que está certo. Um required dessa forma aqui, tá? Salvar, tá bom? Deixa eu atualizar aqui. Aí ele pede, ó, preencha este campo, né? Ele não envia. Deixa eu só colocar aqui o Maria 123, né? Entrou. Vou sair, vou pedir para entrar, ó. Aí ele não vai, ó, né? Ele pede para preencher os campos, né? Para não ficar aquela coisa que você clica e já dá mensagem usuário senha. Poderia ficar também, né? Lembra que ele está dando usuário senha incorreto, ou seja, a pessoa não digitou, mas ele acabou dando esse problema, né? Então, se você quiser também pode fazer assim, né? E você que sabe aí, tá? E aí se orienta direitinho, né? Para ver se ao clicar, né? Nessas telas aqui, ó, está acontecendo isso, ó. Ao clicar não pode entrar direto, né? Aqui só a conexão que a gente não botou, o cadastro do usuário pode entrar direto, tá bom? Mas esses outros dados, ao clicar, né, você já tem que ser remetido à tela de login, ó. Beleza? Então, com esse vídeo a gente chega aqui ao final, tá? Do nosso projeto de login completo aqui. Beleza? Eu não coloquei a parte de redefinir senha porque ia ficar muito longo. Essa parte de redefinir senha eu vou fazer à parte, tá? Um cursozinho, uma outra playlist à parte, mas eu já vou começar já com o login pronto. E aí a gente só vai fazer a parte de redefinir senha. Beleza? E aí era isso. Quem fez aí até aqui deu certo, parabéns. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Espero que tenha conseguido. Muito bom esse trabalho aqui, eu gostei muito dele, tá? Muito bacana. Se você conseguiu, você já saiu aí do usuário iniciante, já está no meio avançado já. Então se inscreva no canal, deixa seu like aí, tá? Segue a gente vai continuar aí com muito material de Python também e PHP. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Valeu e até uma próxima playlist, até um próximo vídeo.